Velho inútil. Foi isso que ele disse, meu próprio filho, alto o bastante para que a mesa inteira escutasse como quem ergue um brinde de veneno. O garfo congelou no ar, o riso dos sogros virou silêncio de porcelana, e a carne que eu mastigava perdeu o gosto. Velho inútil, repetiu, agora mais devagar, olhando para mim como se fosse um recado que ele vinha ensaiando há tempos, recado que precisava de plateia. Eu não me levantei, não devolvi no mesmo tom, não fiz cena. Segurei a borda do prato para as mãos não tremerem. Respirei pelo nariz e terminei de comer. Não por submissão, por decisão. Quem apaga incêndio com gasolina vira espetáculo. Eu escolhi acender outra coisa, a luz da minha própria consciência. Meu nome é Antônio Vargas, 74 anos, mineiro de nascença e coração teimoso. Fui carteiro a vida toda, daqueles que sabe o nome do cachorro de cada portão e o cheiro de café de cada cozinha do bairro. Nasci num distrito perto de Diamantina, infância de rio, poeira e procissão. Cresci com a voz da minha mãe me abençoando antes de sair e a do meu pai me ensinando que palavra dada é compromisso assinado. Vim para Belo Horizonte com a mesma mala que ainda guardo no armário. E foi aqui que criei meu filho com o que eu tinha. Presença, respeito e a convicção de que o certo é certo mesmo quando ninguém vê. Nunca fui bobo, só fui paciente. Tem gente que confunde. Antes de continuar, eu te peço uma coisa do fundo do coração. Fica comigo até o fim dessa história. Se ela tocar em alguma lembrança sua, comenta de onde você está ouvindo, compartilha com alguém da família e se inscreve aqui no canal para fortalecer. É só assim que histórias como a minha continuam sendo contadas, e cada comentário é como se fosse um abraço que chega na hora certa. Obrigado. Naquela mesa, o insulto não apareceu do nada. Ele só ganhou coragem. Eu vinha notando faz tempo os olhares de canto, as piadinhas sussurradas, a mania de falar de mim como se eu não estivesse ali. A minha nora, Patrícia, falava de reforma de varanda que eu paguei como se dinheiro surgisse do feijão que ela queimava. Os sogros dela tinham aquele sorriso de vinagre, e o Ricardo, meu filho, administrava o clima como quem muda canal. Pai, o senhor precisa entender seu lugar, ele disse. Mas o que ele queria mesmo era que eu aceitasse qualquer papel que ele me empurrasse. Eu olhei para o Lucas, meu neto, que ria de um vídeo no celular, alheio ao veneno pingando no prato do avô, e senti uma fisgada no peito. Quando é que a gente perde a mão do destino até dentro da própria casa? Terminei a comida, lavei meu prato com calma. Cada círculo de espuma era uma lembrança que eu empurrava ralo abaixo. A bicicleta que montei de madrugada para o aniversário de 7 anos dele, o uniforme passado às 5 da manhã enquanto eu soprava o café para não queimar a língua, o primeiro resfriado em que eu passei a noite sentado no chão do quarto dele, rezando para a febre descer. Todas as coisas que eu fiz, sem recibo, sem holofote, porque é isso que pai decente faz. Devolvi o prato no escorredor como quem encerra um expediente. Quando levantei a cabeça, o Ricardo ainda me olhava como se quisesse que eu explodisse. Eu só disse, eu ouvi. Ele riu, curto, e brindou com o sogro. Dignidade às vezes tem gosto de silêncio. Em casa, a noite demorou para passar. Eu virei de um lado para o outro, e a palavra inútil rebatia no teto como uma bola de borracha que não cansasse de voltar. Fiquei de olhos abertos até a coragem crescer. Aquela coragem baixa e mansa que eu aprendi nos Correios. Toda carta encontra o destino se quem entrega não desiste. A primeira entrega seria a mim mesmo. Levantei antes do sol, passei um café honesto, abri a pasta azul de documentos sobre a mesa. Escritura da casa. Meu nome. Contas. Meu nome. Cartões adicionais que um dia eu abri por gentileza. Minha responsabilidade. Chaves antigas. Minha porta vulnerável. Anotei tudo numa folha quadriculada como se fosse rota de entrega. 1, chaveiro. 2, cartório. 3, banco. 4, condomínio. Não era vingança impulsiva. Era justiça começando pelos fundamentos. Liguei para o chaveiro do bairro. Expliquei sem explicar demais. Do outro lado, uma voz de rapaz que chama os clientes de seu qualquer coisa e resolve. Consigo passar hoje, seu Antônio. Passa. Enquanto esperava, guardei fotografias recentes que doíam na vista e deixei expostas as antigas. Essas sim me lembravam quem eu sempre fui. Ajustei as cadeiras da sala, não porque eu esperasse visita,
mas porque eu queria que a casa respirasse ao meu favor. O chaveiro chegou com a maleta barulhenta de ferramentas, e aquele som de metal me trouxe uma paz estranha, como se eu voltasse a carregar minha bolsa de carteiro. Quer colocar o quê? Tetra, tranca, olho mágico, e troca o miolo da fechadura. Quero segredo novo. Ele trabalhou em silêncio, e cada parafuso no chão parecia um peso saindo das minhas costas. Eu via a porta velha se tornar uma fronteira nova entre o meu respeito e o mundo lá fora que tinha desaprendido a me tratar como gente. Antes do almoço, a porta já respondia diferente ao toque. O olho mágico me dava um filme da realidade sem que ela me invadisse. O miolo girou macio no primeiro teste, e eu sorri sem mostrar os dentes. Sorriso de quem volta a ser dono do próprio passo. Paguei adiantado. Ofereci um copo de água gelada ao rapaz. Agradeci. Fechei a porta por dentro e ouvi o clique das novas travas como um amém. Ainda faltava a parte burocrática, e eu não empurro tarefa. Fui ao cartório reconhecer uma firma que eu vinha deixando para depois. Passei no banco e encerrei os cartões adicionais. Troquei senhas, ajustei limites. Passei no condomínio e deixei uma declaração por escrito. A partir de hoje, qualquer acesso ao meu apartamento só com a minha autorização por escrito. Não tem mais essa de eu sou o filho, eu tenho chave antiga. Chave antiga não abre porta nova, nem portas de madeira, nem portas de dentro da gente. Voltei para casa mais leve, mas não iludido. Eu conheço rua, eu conheço gente, eu sei como a crueldade cotidiana gosta de posar de normal. Sentei à mesa com um caderno e escrevi para mim mesmo, sem floreio. Antônio, você não é um velho inútil, é um velho inteiro. Quem te chama de inútil, que vá procurar utilidade no espelho. Lembrei do meu pai, que pouco falava e muito fazia, e da minha mãe, que chorava em silêncio para não contrariar. Pensei na Rita, minha falecida, e falei com ela como falo quando a saudade aperta. Se você estivesse aqui, me diria para não ceder nenhum centímetro do que nos custou uma vida. Ela sempre me ensinou que amor sem respeito é algema de veludo. Eu não usaria. No fim da tarde, o telefone vibrou com um áudio do Ricardo. Pai, a Patrícia exagerou. Você sabe como ela é. E o senhor também provocou. Fala a verdade. Deixa disso. Amanhã eu passo aí para pegar a furadeira que é minha e a minha chave reserva. Eu ouvi até o fim para não ser injusto. E depois apaguei. Eu não devia explicação ao desrespeito. A furadeira comprei eu, como comprei muita coisa que virou minha na boca dele. E quanto à chave reserva, eu mordi o canto da boca para não rir. Há chaves novas, segredo novo, limite novo. A liberdade também faz barulho, mas é um barulho só nosso. A noite caiu e eu cozinhei para um. Feijão de véspera, arroz fresquinho, um ovo na frigideira que estalou como fogos discretos de independência. Comi devagar, lavei a louça, sequei, guardei. Passei um pano no corredor como quem marca território com zelo, não com raiva. Liguei o rádio no programa antigo que toca valsa e seresta e deixei minha cabeça viajar para os dias em que o Ricardo subia no meu ombro para alcançar o pote de biscoito no armário. Não é que eu não sinta falta do menino que ele foi. É que eu me recuso a aceitar o homem que ele decidiu ser. Existe um ponto da vida em que o perdão vira só um aplauso para a covardia do outro. Eu cheguei nesse ponto. Quando fui travar a porta para dormir, deixei a chave na posição 1 e respirei fundo. Quase meia-noite, a cidade em Belo Horizonte sussurrava em ventiladores e cães ao longe. Foi então que eu ouvi 2 batidas firmes na madeira, não de quem pede licença, mas de quem se acha dono. Apliquei a segunda volta da tranca com calma. Do lado de fora, alguém encaixou uma chave antiga e tentou girar. Ela não girou. Eu encostei a testa na porta e, com a serenidade de quem finalmente acordou, fiquei esperando a próxima batida. As batidas continuaram, secas, como se cada soco na madeira fosse um chamado à obediência. Pai, abre essa porta. Essa casa é minha também, gritou Ricardo, a voz carregada de raiva e arrogância. Eu não respondi. Encostei a palma da mão na porta, senti a vibração da fúria dele e só girei mais uma vez a chave. O silêncio foi minha resposta. Do lado de fora, ouvi o barulho metálico da chave antiga sendo forçada, até ranger no miolo novo. Ele não sabia ainda, mas aquele segredo já não era dele. Fiquei parado alguns minutos,
respirando fundo até ouvir passos pesados descendo as escadas e a porta do prédio batendo com violência. Senti uma pontada de dor, não física, mas um corte fundo que só a alma entende. Aquele menino que um dia eu carreguei no ombro, que eu protegi da chuva com meu próprio casaco, agora me tratava como intruso no lar que construí. Mas essa dor não me paralisava, ela me alimentava. Ali mesmo, no corredor silencioso, jurei que não iria recuar. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre fiz na vida inteira. Passei café forte, sentei à mesa e encarei o caderno onde havia escrito a frase do dia anterior. Antônio, você não é inútil. Li em voz alta como se fosse um lembrete para não desmoronar. O sol batia fraco pela janela e a cidade começava a ganhar barulho. Decidi que não bastava trocar fechaduras. Aquilo era só o começo. Eu precisava reescrever os limites, deixar claro que a minha dignidade não estava à venda, nem em promoção para agradar filho ingrato. Peguei minha pasta azul novamente e organizei os papéis. Dessa vez, além da escritura da casa, puxei extratos de poupança, recibos de consertos pagos, contratos que ainda estavam no meu nome. Eu sabia que, se ele tivesse coragem de me chamar de velho inútil na frente dos outros, logo teria coragem de algo pior. Tentar arrancar de mim o pouco que ainda era meu. E eu não estava disposto a perder o chão que levei uma vida para firmar. Por volta do meio-dia, o interfone tocou. Era Patrícia. Seu Antônio, precisamos conversar. O Ricardo não quis vir, mas eu vim. Deixe-me subir. A voz era melosa demais para ser sincera. Eu olhei pelo olho mágico e fiquei alguns segundos calado. Patrícia, se for para conversar, pode falar daqui mesmo. Eu estou ouvindo. Do outro lado, um suspiro impaciente. Isso é ridículo. O senhor sempre foi bem-vindo, mas agora está criando confusão. Entregue a chave e reserva para o Ricardo, ele tem direito. Eu respirei fundo e respondi com firmeza. Patrícia, diga ao meu filho que quem perde o respeito, perde o direito. E chave antiga não abre porta nova. E desliguei o interfone. Senti minhas pernas tremerem, mas não de medo. Era alívio. Era a certeza de que eu não iria mais me curvar. Eu já tinha sido paciente por tempo demais. Naquela noite, sonhei com minha falecida, Rita. No sonho, ela me olhava com aquela calma que sempre me desmontava. Antônio, não abaixe a cabeça. O respeito que você se nega, ninguém vai te devolver depois. Acordei com o coração disparado, mas também com uma serenidade estranha. Era como se ela tivesse me dado um sinal de que eu estava no caminho certo. No dia seguinte, tomei uma decisão prática. Fui ao banco e alterei meus beneficiários. Retirei o nome do Ricardo de uma aplicação antiga, aquela que eu tinha guardado para emergências da família. O senhor tem certeza? Perguntou o atendente surpreso. Tenho. Emergência agora sou eu. E assinei com a mão firme. Ao voltar para casa, encontrei um bilhete amassado na porta. Você não pode me excluir da sua vida. Eu sou seu filho. Querendo ou não, essa casa será minha um dia. Li devagar. Dobrei o papel e joguei no lixo sem hesitar. Não havia mais espaço para ameaças disfarçadas de direito. A vida me ensinou que herança maior que dignidade não existe, e essa eu não dividiria com ninguém. Naquela semana, passei a sair mais cedo de casa, caminhar pelo bairro, cumprimentar velhos conhecidos. E aí, seu Antônio, sumido, diziam os vizinhos. Eu sorria, disfarçando o peso que carregava por dentro. Mas cada passo na rua era um lembrete. Eu ainda era dono de mim. Não era inútil. E se o mundo tentasse me convencer do contrário, eu teria coragem de provar. Quando voltei para casa numa dessas caminhadas, encontrei o Ricardo parado na portaria, falando alto com o porteiro. Ele acha que pode me impedir de entrar, mas eu sou o filho dele, gritava. O porteiro, com respeito, respondeu. Seu Antônio deixou ordens claras, doutor Ricardo. Sem autorização por escrito, ninguém sobe. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Ele estava vermelho de raiva. E eu só estava firme. Passei ao lado dele, cumprimentei o porteiro e entrei sem dizer uma palavra. Às vezes, o silêncio pesa mais que grito. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o céu de Belo Horizonte, poluído, mas ainda guardando algumas estrelas teimosas. Pensei em tudo o que já tinha suportado calado e percebi que essa era a primeira vez em décadas que eu colocava minha dignidade na frente da paternidade. Doeu, mas era necessário.
Foi então que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Seu Antônio, aqui é do cartório. Recebemos uma solicitação para verificar transferência da propriedade da sua casa. Está ciente disso? Meu coração gelou por um instante, mas a resposta veio seca. Estou ciente de quem tenta, mas não de quem consegue. Obrigado pelo aviso. Desliguei e fiquei sentado na escuridão. Se até agora o jogo tinha sido insulto e fechadura, estava claro que dali em diante a guerra seria maior. E eu não pretendia perder. Naquele momento, uma certeza me atravessou. Eu não iria apenas me defender. Eu iria mostrar ao meu filho o peso de subestimar um velho. E foi com essa decisão que fechei os olhos naquela noite. A diferença é que agora, em vez de esperar o próximo golpe, eu já planejava o próximo movimento. A ligação do cartório ficou martelando na minha cabeça como um sino maldito. Eu conheço o caminho que a maldade percorre quando ganha coragem. Começa com palavra atravessada, depois vira chave forçada na fechadura e logo se transforma em papel timbrado tentando arrancar o que não lhe pertence. Naquela noite, deitei, mas não preguei os olhos. E quando o relógio bateu 6 da manhã, eu já estava de pé, camisa limpa no corpo e a pasta azul debaixo do braço. Entrei no escritório de um advogado conhecido do bairro, Dr. Álvaro, homem de fala calma e olhar que pesa mais que carimbo. Contei tudo sem esconder nada. O insulto público no jantar, as batidas violentas na porta, a tentativa de usar chave antiga e, por fim, a ligação do cartório sobre uma suposta transferência da casa que eu jamais autorizei. Ele ouviu sem me interromper, rabiscando algumas anotações no papel. Depois apoiou a caneta e falou: Seu Antônio, pai pode sim deserdar filho em casos graves. E injúria pública é um deles. Não é fácil, mas existe respaldo. Além disso, o senhor pode organizar sua vida de forma que ninguém tenha acesso sem sua vontade. Recomendo testamento público, notificação extrajudicial e, se possível, provas. Documente tudo. As palavras dele foram como vento abrindo janela. Pela primeira vez desde aquela noite do jantar, senti o chão firme debaixo dos pés. Eu não estava sozinho. Saí do escritório com um esboço de testamento e uma notificação pronta para ser enviada ao meu filho. Passei no cartório ainda naquela manhã e iniciei o processo de registrar oficialmente minha vontade. Deixar claro que, se fosse necessário, eu justificaria a deserdação por injúria grave. Quando assinei o documento, minha mão não tremeu. Percebi que testamento não é só despedida, é escudo. No caminho de volta, parei numa loja de eletrônicos. Comprei 2 câmeras simples, mas eficazes. O vendedor perguntou se era para a loja de alguém. Respondi: é para minha casa. Quero gravar cada passo errado que tentarem dar comigo. Em casa, instalei uma na sala e outra voltada para a porta. O bip da câmera ligando foi como um novo companheiro de vigília. Pouco depois, o porteiro me chamou pelo interfone. Seu Antônio, tem uma senhora aqui pedindo para subir. Diz que é sua nora. Era a Patrícia. Respirei fundo e respondi: pode dizer que não precisa subir. Se for conversa, pode ser daqui mesmo. O silêncio demorou alguns segundos. Depois veio a voz dela pelo interfone. Seu Antônio, o senhor está criando problema. Entregue a chave e reserva ao Ricardo. Essa casa vai ser dele de qualquer jeito. Minha resposta foi seca. Patrícia, chave antiga não abre porta nova. E respeito não se pede, se tem. Desliguei antes que ela pudesse retrucar. Minutos depois, meu celular apitou com uma mensagem do Ricardo. Pai, o que o senhor pensa que está fazendo? Está me envergonhando. Se continuar assim, vai se arrepender. Li, respirei e deletei. Não se negocia com ameaça velada. À tarde, decidi reforçar ainda mais minhas defesas. Procurei o Dr. Natan, médico que me acompanha há anos. Pedi um laudo completo de capacidade. Ele estranhou. O senhor parece ótimo, mas quer exame por quê? Olhei firme e respondi: porque vão dizer que eu não sei mais pensar. E eu quero a verdade registrada em papel. Fiz todos os testes, desde cálculos simples até perguntas de memória. No final, ele me entregou um documento carimbado. Paciente lúcido, autônomo, capaz de gerir seus próprios bens e decisões. Guardei no fundo da pasta azul, junto ao testamento. Era como carregar munição contra a mentira. Quando voltei para casa, encontrei na porta um bilhete rabiscado. Pai, não se esqueça que eu sou seu filho. Um dia essa casa vai ser minha.
O papel cheirava a arrogância. Dobrei-o e joguei direto no lixo. Quem pensa que herança é prêmio de mau comportamento nunca soube o valor de uma vida honesta. 2 dias depois, a campainha tocou com insistência. Espiei pela câmera e vi um homem engravatado, acompanhado de uma mulher com crachá. Seu Antônio, somos do fórum. Há uma solicitação de avaliação sobre sua condição. O coração bateu forte, mas não perdi a calma. Passei pelo vão da porta uma cópia autenticada do laudo do Dr. Natan. O oficial leu em silêncio, respirou fundo e disse: Muito bem, seu Antônio. Cumpri minha parte. O senhor está em pleno direito. Eles foram embora, e eu fechei a porta devagar, agradecendo a mim mesmo por não ter deixado para depois. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de café e vi o céu de Belo Horizonte entre nuvens. Pensei em tudo que já tinha feito por aquele filho. Recordei a bicicleta de segunda mão que montei para ele, os sapatos que lustrava de madrugada para que não passasse vergonha na escola, os turnos extras que aceitei para comprar o terno da formatura. E agora, para ele, eu não passava de um velho descartável. Doeu, mas ao mesmo tempo me deu força, porque eu já não estava disposto a me calar. Antes de dormir, peguei o caderno e escrevi uma frase para mim mesmo. Quem me chama de inútil não sabe o peso da estrada que carreguei. Fechei o caderno, deitei e, pela primeira vez em muitos dias, dormi em paz. Eu sabia que a guerra estava só começando, mas também sabia que estava preparado. E quando o celular vibrou de madrugada com uma nova mensagem de Ricardo, o senhor vai se arrepender do que está fazendo, eu apenas desliguei o aparelho e voltei a dormir. Porque agora não era mais medo que me guiava, era justiça. Seu Antônio, abrindo ou não a porta, preciso registrar minha presença. Trago um mandado de verificação. A voz do oficial vinha firme pelo corredor, e eu a encarei pelo olho mágico com a calma de quem mede cada parafuso da própria casa. Registre, meu filho. Aqui dentro só entra ordem clara e justa. O resto é invasão. A moça de crachá ao lado dele tentou adoçar o protocolo. Seu filho alegou que o senhor está vulnerável. A palavra riscou a madeira da porta por dentro. Vulnerável. Eu passei pelo vão da grade o laudo do Dr. Natan, capa plástica, firma reconhecida, e fiquei escutando o silêncio enquanto ele lia. Capacidade plena, cognitiva e motora. O oficial tocou a pasta, dispensou os 2 que o acompanhavam e baixou o tom. Cumpri meu dever, seu Antônio. Daqui em diante é assunto de advogado. Dei 2 nós no ar com a cabeça, fechei, girei a tranca e voltei para a cozinha sem pressa. Botei água no fogo, medi o pó do café no olho como faço há 50 anos e antes mesmo da fervura, senti que algo dentro de mim tinha ficado de pé de novo. Enquanto o café assentava, liguei para o Dr. Álvaro e contei a visita. Ele ouviu sem respirar alto, do jeito dele, e veio com a lista curta que me serviu de norte. Ata notarial das gravações da sua câmera hoje. Boletim de ocorrência pelas injúrias públicas e pela tentativa de coação. Comunicação formal ao condomínio sobre qualquer abordagem de terceiros. E vamos acelerar o testamento. Justificativa clara de injúria grave, cláusulas de proteção e, se o senhor quiser, uma doação com reserva de usufruto para blindar a casa. O senhor segue dono de si e do teto, ninguém põe a mão. Eu anotei de caneta grossa. Ata, BO, aviso, blindagem. E outra coisa, seu Antônio. Providencie também uma procuração pública para alguém de confiança, só para emergências. É não depender de boa vontade alheia. Pensei na dona Cida, pensei no Itamar dos Correios, meu antigo chefe que virou amigo e nunca me faltou. Eu resolvo isso hoje. Fui ao cartório com a pasta azul no braço e o passo certo de quem já não pede licença. A tabeliã senhora de voz baixa e olho atento assistiu aos vídeos comigo no balcão. O Ricardo encarando a câmera como espelho, a Patrícia cuspindo direito que não tinha, a tentativa de transformar minha porta em palanque. Lavre, por favor. Conste data, hora, falas e que se trata da porta da minha residência. O som seco do carimbo me deu uma paz que médico nenhum receita. Saí com a ata notarial dobrada dentro da pasta como quem leva guarda-chuva em céu de trovoada. Pode chover, eu não vou correr. Daí, delegacia. Preferi ir sozinho. Falei com o escrivão. Pedi que anotasse devagar. Injúria,
humilhação em público, tentativa de coação para a obtenção de vantagem, perturbação. O policial me olhou sem pena, que é o olhar que eu respeito, e disse só: isso ajuda a conter. Não quero algema para o meu filho. Quero freio. Registrei, assinei, recebi o protocolo como quem recebe uma chave. Na saída, o vento da rua bateu no meu rosto e por um instante senti cheiro de chuva em terra batida como nos dias de infância. Minha mãe dizia: quando o vento muda, a casa respira. A minha estava respirando. Passei no banco para concluir o que faltava. Retirei acessos, fechei cartões adicionais que viraram coleira no meu pescoço sem eu notar. Deixei alertas no aplicativo para qualquer tentativa que cheirasse a golpe. A gerente, moça atenta, perguntou se eu precisava de algo mais. Pedi só discrição e um carimbo a mais nos papéis. O senhor está certo em se proteger. No condomínio, entreguei cópia da ata, do BO e uma carta simples. Abordagens sobre meu nome, bens ou saúde devem ser recusadas sem autorização por escrito. O porteiro, mão calejada de tanto segurar portão e problema dos outros, puxou o bilhete para perto do peito e falou baixinho. Dr. Ricardo tentou me convencer outro dia. Disse que o senhor estava confuso. Eu disse que não abria. O senhor me desculpe a franqueza. Eu apertei a mão dele com gratidão de pai que encontra um aliado fora de casa. O senhor me fez um favor que não tem preço. Ele tentou recusar, mas eu deixei um envelope com o valor do 13º adiantado. Não era suborno, era respeito. No caminho de volta, a cidade fazia barulho de gente apressada, e eu me vi no reflexo de uma vitrine. Ombros de pé, olhar reto. Encontrei o Itamar por acaso, saindo de uma lotérica, o mesmo Itamar que me ensinou rota quando eu era carteiro novo. Vargas, virou fumaça e agora aparece assim? A vida gosta dessas pontes que ninguém planeja. A gente se ajeitou numa padaria de esquina, e eu contei o suficiente para ele entender sem precisar me consolar. Itamar ouviu e foi direto. Se precisar de testemunha, eu falo quem você sempre foi. Eu vi você tirar carta de cobrança da mão do devedor e pedir calma. Eu vi você levar remédio para velho que te esperava no portão. Eu vi você educar o menino. Eu falo. O aperto de mão dele era um documento que não precisa de cartório. Em casa, sentei à mesa, puxei o gravador pequeno e gravei mais uma carta para o Lucas, meu neto. Não para agora, para quando ele quiser me ouvir de verdade. Lucas, o amor do seu avô não depende do que falam da gente por aí. Dignidade não faz barulho, mas sustenta telhado. Se um dia você se confundir com as vozes do mundo, venha ouvir a minha. Ela sempre estará aqui. Envelopado, datado, lacrado. Na parte de dentro do armário colei discreto, do lado da velha bolsa dos correios, como quem esconde um mapa para o dia em que o menino resolva buscar. Quando a tarde folgou, decidi resolver a tal procuração. Desci com a dona Cida até o cartório. Ela dizia que não precisava, que eu tinha amigos melhores. Eu disse que precisava sim, e que às vezes a vida escolhe general para a guerra que a pessoa nem queria lutar. Se eu cair, alguém que me conhece de perto levanta o papel certo. Assinei, ela assinou. Voltamos a pé devagar, cada um com seu pensamento. Na esquina, a vizinha do 402 me parou com o celular aberto. Seu Antônio tão falando do senhor no grupo da família do seu filho. Eu não olhei. Me manda por e-mail. Eu entrego carta há décadas. Não abro fofoca no corredor. À noite enviei tudo ao Dr. Álvaro. Quanto mais eles falarem, mais eles se entregam. Ele respondeu. Deixa registrado. Eu já tinha decidido que não ia mais cozinhar só para matar a fome. Ia cozinhar para lembrar que a casa é minha. Arroz com alho, bife na chapa, salada simples. Pus a bolsa dos correios na cadeira da frente, como quem chama memória para jantar. Na última garfada, o interfone tocou. O porteiro, voz calculada. Seu Antônio, seu filho está aqui com um advogado. Está pedindo para subir para resolver em família. Eu respirei. Senti o metal frio da chave no bolso e disse: diga que família se resolve com respeito. Sem isso, não tem conversa. Desliguei e a câmera apitou. Na tela, o Ricardo gesticulava. O tal advogado, o mesmo Messias da outra noite, falava algo para a lente como se a casa tivesse plateia. Eu só apertei REC. Meia hora depois, o telefone fixo tocou. Era a gerente do banco. Seu Antônio,
Houve tentativa de cadastrar um novo dispositivo em sua conta. Foi negado, como o senhor pediu. Só estou avisando. Eu agradeci com a tranquilidade de quem tinha se adiantado um passo. A vida inteira eu cumpri rota debaixo de chuva. Agora eu seguia roteiro sem pressa, mas sem falha. No celular, uma mensagem do número do Ricardo, o texto inflado de indignação emprestada. O senhor está sendo manipulado por vizinho fofoqueiro e advogado interesseiro. Se continuar, te declaro incapaz e removo tudo. Eu apaguei sem responder. Não negocio com ameaça pela segunda vez. A primeira já foi sobra. Quando a noite assentou, sentei na varanda para costurar silêncio com pensamento. Belo Horizonte tinha aquele céu que deixa passar só as estrelas teimosas. Bati o dedo no bolso e senti o botão antigo que a dona Cida me deu. Fechei a mão sobre ele e entendi de um jeito simples. Tem coisa que a gente fecha para não perder por dentro. Guardei o botão na carteira. Subi, conferi as trancas, alinhei as chaves na mesa como quem alinha o próprio nome no lugar certo. Eu estava pronto para dormir quando alguém bateu 2 vezes na porta. Diferente das outras, não era soco de quem quer impor, nem cutucada de quem quer provocar. Eram 2 toques tímidos, com um intervalo de hesitação no meio. O olho mágico me trouxe um rosto pequeno, de olhos marejados e mochila nas costas. O meu neto, Lucas. Vô, posso entrar 1 minuto? A palavra vô veio baixa, mas inteira. Eu deixei a mão na tranca, o coração na garganta, e antes de girar, perguntei por trás da madeira. Você veio sozinho ou te trouxeram? Do outro lado do corredor, silêncio de quem escolhe onde quer ficar. E então ele sussurrou. Sozinho. Fiquei alguns segundos imóvel, a mão na tranca e o coração batendo como um tambor dentro do peito. Aquele sozinho que o Lucas tinha dito soava mais pesado que qualquer insulto do pai dele. Girei devagar a chave. Abri só o suficiente para vê-lo de perto. O menino estava com a mochila caída num ombro, a blusa amarrotada, o olhar dividido entre medo e alívio. Entra, meu filho, falei baixo e fechei rápido atrás dele. O barulho seco da fechadura se trancando parecia um pacto entre nós dois. Ele largou a mochila no chão e me abraçou de repente. Um abraço apertado, desses que não precisam de palavra. Senti que aquele menino carregava mais peso do que devia para a idade. Ficamos assim por alguns segundos, até ele recuar, e com os olhos vermelhos, soltar. Vô, eu não aguento mais ouvir o papai falar mal do senhor todo dia. Ele diz que o senhor enlouqueceu, que está contra a gente. Eu sei que não é verdade. Engoli seco. Queria proteger o menino, mas também não podia mentir. Ajoelhei na frente dele, segurei os ombros e disse: Lucas, o respeito é coisa que se constrói. Quem mente para derrubar outro, se derruba junto. Você não precisa acreditar em tudo que ouve. Precisa acreditar no que vê. Fizemos café com leite e dividimos pão na chapa, como nos tempos em que ele era pequeno e ficava comigo antes da escola. Aos poucos, ele foi se abrindo. Contou das brigas constantes entre o Ricardo e a Patrícia, das vezes em que ouvia o próprio pai chamando o avô de fardo, de inútil, até na frente dele. Eu ficava calado, vô, mas por dentro doía, porque eu sei que não é assim. As palavras do menino eram navalha e bálsamo ao mesmo tempo. Doíam, mas também provavam que eu não estava sozinho na minha verdade. Contei para ele, sem detalhe demais, que eu estava me protegendo. Mostrei as câmeras, os papéis, a pasta azul com documentos. Isso aqui, Lucas, é para garantir que ninguém decida por mim. Seu avô ainda pensa, ainda sente e ainda sabe o que faz. Não vou deixar que digam o contrário. Ele assentiu, como quem entende mais do que deveria para a idade. Pegou o envelope lacrado que eu tinha deixado guardado para ele no armário e segurou firme. Um dia eu vou ouvir isso, vô. Mas hoje eu queria só estar aqui. Naquela noite, preparei o quarto de hóspedes. Forrei a cama, ajeitei o travesseiro e deixei a porta entreaberta. O menino deitou e, antes de dormir, perguntou baixinho: O senhor tem medo, vô? Sentei na beira da cama e respondi com honestidade: Tenho, mas meu medo não manda em mim. Quem manda sou eu. E quero que você aprenda isso cedo. Dignidade não se negocia. Ele sorriu fraco, fechou os olhos e em minutos estava entregue ao sono. Fiquei na porta olhando para ele, lembrando dos tempos em que o carregava nos ombros pelo parque. Agora era diferente. Ele não precisava mais de colo, precisava de referência.
E eu estava decidido a ser essa referência, mesmo que custasse caro. Na madrugada, enquanto o bairro dormia, ouvi passos no corredor do prédio e vozes abafadas. A câmera apitou no celular. Ricardo estava ali, nervoso, acompanhado da Patrícia. Ele está escondendo o menino, dizia ela. O sangue ferveu, mas respirei fundo. Em vez de abrir, apenas ativei a gravação. As imagens mostravam os dois discutindo entre si, sem saber que estavam sendo filmados. Era mais uma prova. Voltei ao quarto, vi o Lucas dormindo tranquilo e decidi que não iria entregar esse momento para a raiva. Voltei para minha cama e, deitado no escuro, falei baixinho, como se a Rita estivesse ao meu lado. Seja o que for, eu não recuo. Agora não é só por mim, é por ele também. E adormeci com uma certeza. A batalha tinha ganhado um novo motivo para ser lutada. Não era mais só pela minha dignidade. Era também para que meu neto aprendesse, na prática, que um homem pode envelhecer, mas jamais se torna inútil quando escolhe se manter de pé. O sol mal tinha despontado quando o interfone tocou com fúria. Do outro lado, a voz do porteiro soava tensa. Seu Antônio, seu filho está aqui. Quer subir de qualquer jeito? Disse que o menino está aí. Respirei fundo. Olhei para o Lucas ainda sonolento na porta do quarto e respondi. Diga a ele que aqui só entra com respeito. Sem isso, não passa da portaria. Minutos depois, as câmeras captaram a cena. Ricardo gesticulando como um condenado. Patrícia com o dedo em riste, acusando o porteiro de cumplicidade. Ele está sequestrando meu filho! Gritou ela para o prédio inteiro ouvir. Eu respirei fundo e deixei a câmera trabalhar. Provas, pensei. Cada palavra deles era munição que se voltava contra si. Bati na porta do quarto e o Lucas já estava de pé, preocupado. Vô, eles vão me levar à força? Abaixei até a altura dos olhos dele e falei firme. Aqui dentro você está seguro. Seu pai pode ser meu filho, mas não manda na minha casa. E hoje você vai ver isso com os próprios olhos. Ele assentiu, engolindo o medo. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Álvaro. Em menos de uma hora, ele chegou com uma pasta preta e a voz carregada de segurança. Na portaria, enfrentou Ricardo como quem sabe jogar no campo da lei. Seu cliente, porque é assim que o trato agora, está incorrendo em calúnia e ameaça. O menino veio por vontade própria e está seguro. Qualquer tentativa de retirá-lo à força será tratada como sequestro inverso. Ricardo ficou vermelho, os punhos cerrados, mas não tinha resposta. Lá de cima, pelo olho mágico, eu assistia à cena. O porteiro mantinha-se firme, Álvaro não cedia 1 milímetro, e Ricardo, aos poucos, murchava diante da falta de razão. Patrícia, no entanto, não recuava. Esse velho está envenenando a cabeça do Lucas. A gente devia interná-lo antes que faça coisa pior. Álvaro riu de canto. Envenenar? Tenho laudos, testemunhas e gravações que provam exatamente o contrário. Cuidado com as palavras, senhora. Palavras têm peso. Quando finalmente recuaram, subimos os três. Eu, Álvaro e o Lucas. Para dentro do apartamento. Sentei-me à mesa com eles. Doutor, esse menino é meu sangue. E não quero que cresça aprendendo que covardia é normal. O que fazemos? Álvaro abriu a pasta e explicou com calma. Podemos entrar com uma medida protetiva para garantir que ele não seja usado como arma emocional. Não vai ser simples, mas é possível. O Lucas arregalou os olhos. Quer dizer que eu posso ficar aqui? O advogado sorriu. Quer dizer que você pode escolher onde se sentir respeitado. Passei o resto da tarde mostrando ao meu neto os cadernos antigos onde eu anotava minhas rotas de carteiro. Os mapas amarelados que ainda guardava com carinho. Ele folheava as páginas com curiosidade, como se descobrisse um pedaço esquecido de mim. E eu, no fundo, descobria um pedaço dele que o pai nunca tinha deixado florescer. O olhar atento, a calma de quem ouve antes de falar. À noite, enquanto ele adormecia no quarto de hóspedes, fiquei na varanda pensando. A guerra com o Ricardo já não era só sobre mim. Era sobre o futuro desse menino que, cedo demais, aprendera a diferença entre respeito e humilhação. E se eu precisava de mais um motivo para não recuar, ali estava. Foi então que o celular vibrou com uma mensagem curta do Ricardo. Se você não devolver meu filho amanhã, vou acabar com você na justiça. Sorri de canto, apertei REC no gravador e sussurrei. Que venha a justiça, Ricardo. Mas dessa vez, você vai conhecer a verdade inteira.
e fechei as cortinas com a certeza de que a batalha estava apenas esquentando. O interfone tocou cedo, antes mesmo do sol esquentar as telhas do prédio. O toque não era de visita educada, era insistente, agressivo. Do outro lado, o porteiro me avisou em tom aflito. Seu Antônio, o Ricardo está aqui embaixo. Disse que não sai enquanto o senhor não deixar ele subir. Tá exaltado. Respirei fundo, olhei para o corredor e vi o Lucas encostado na porta do quarto, ainda de pijama, com os olhos assustados. Diga a ele que aqui não entra sem respeito. Essa casa não é sala de audiência. É o meu lar. E no meu lar, quem decide sou eu. O menino veio até mim, abraçou minha cintura e perguntou baixo. Vô, eles vão me tirar daqui à força? Coloquei a mão sobre os ombros dele. Olhei nos olhos e falei firme. Aqui dentro, você está seguro. Nem seu pai, nem ninguém manda nesta porta. Você vai ver com seus próprios olhos. O alívio que ele sentiu não apagou o medo, mas acendeu um fio de confiança que eu não podia decepcionar. Peguei o celular e ativei o aplicativo da câmera. A tela mostrou meu filho em frente ao portão, vermelho de raiva, gesticulando como um condenado. Ao lado dele, Patrícia gritava para o porteiro. Ele está sequestrando o Lucas. É um velho doido. Precisa ser internado antes que faça besteira. O porteiro se mantinha firme, repetindo que sem autorização não havia entrada. As gravações corriam direto para a memória. Provas. Eu já não via apenas insultos. Via munição contra eles. Não quis enfrentar sozinho. Liguei para o Dr. Álvaro, meu advogado. Ele não titubeou. Estou indo agora, seu Antônio. Não abra, não responda, só grave. Meia hora depois, lá estava ele, de terno escuro e pasta preta na mão, postura de quem sabe exatamente o que dizer. Desceu do carro, caminhou até o portão e encarou o Ricardo de frente. Senhor Ricardo, seu comportamento caracteriza ameaça e calúnia. O menor não está sequestrado, está seguro. Qualquer tentativa de levá-lo à força pode ser interpretada como sequestro inverso. Eu recomendo que recue. Eu assistia tudo pelo olho mágico, o coração batendo forte, mas não de medo. Patrícia tentou contra-atacar, dedo em riste. Esse velho está envenenando o menino contra nós. Ele não tem condições de cuidar de ninguém. Álvaro deu um sorriso frio. Envenenar? O senhor Antônio tem laudo médico, gravações e testemunhas que provam sua plena capacidade. Cuidado com as palavras, senhora. Palavras têm peso, e cada uma pode voltar contra vocês. Ricardo tentou manter a pose, mas eu vi o vacilo nos olhos dele. Não tinha resposta. Apertava os punhos, olhava para os lados, buscava uma saída que não existia. Era a primeira vez que eu o via sem chão. O porteiro, firme, reforçou. Seu Antônio deixou ordens claras. Sem autorização, não sobe. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Depois de alguns minutos, eles se afastaram, ainda resmungando, mas derrotados. Quando Álvaro subiu, o Lucas correu para abraçá-lo. Obrigado, doutor. Eu tinha medo que eles me levassem. O advogado sorriu e colocou a mão na cabeça dele. Menino, você tem mais coragem do que muito adulto que eu conheço. E o seu avô está certo em proteger o que é dele. Sentamo-nos os três à mesa. O cheiro de café fresco preenchia a sala, e eu percebi que aquele momento era mais simbólico do que parecia. Estávamos formando uma trincheira de dignidade dentro da minha casa. Doutor, perguntei, o que podemos fazer para que eles não usem o Lucas como arma contra mim? Ele explicou com a calma que me dava segurança. Podemos pedir uma medida protetiva, alegando que a criança está sendo exposta a conflito e manipulação emocional. Não é simples, mas é possível. O importante é termos provas, gravações, bilhetes, testemunhas, tudo o que o senhor já começou a juntar. Olhei para o neto, que nos observava atento, e completei. Você ouviu, Lucas? A gente não mente, não inventa, a gente prova. Ele assentiu com aquele olhar sério que eu nunca tinha visto nele. O resto da tarde passamos juntos. Mostrei a ele meus cadernos antigos, as rotas de carteiro que eu ainda guardava, os mapas amarelados cheios de anotações. Aqui era quando eu entregava cartas na Savassi, aqui no Prado. Cada risco nesse papel foi um pedaço da minha vida. O menino folheava, curioso, como se abrisse uma porta para o passado que o pai dele nunca contou. Vô, o senhor conhecia todo mundo? Sorri. Quase. E cada um tinha sua história. Carteiro não entrega só papel,
Entrega esperança, tristeza, notícia de longe. A gente aprende a carregar o peso do outro. Naquele momento percebi algo importante. O Lucas não precisava mais de brinquedo ou de colo. Ele precisava de exemplo. E eu estava disposto a ser esse exemplo, custasse o que custasse. À noite, preparei o jantar simples. Arroz soltinho, feijão da véspera, bife na frigideira. Comemos em silêncio, só quebrado pelo barulho dos talheres. No fim, ele olhou para mim e perguntou: Vô, o senhor não tem medo de ficar sozinho contra todo mundo? Apoiei o garfo no prato e respondi devagar: Tenho sim, mas o medo não manda em mim. Quem manda sou eu. E quero que você aprenda isso cedo. Dignidade não se negocia. Ele sorriu fraco, mas sincero, e foi se deitar no quarto de hóspedes. Eu fiquei na varanda, olhando as poucas estrelas que furavam o céu da cidade. Peguei o celular e vi uma nova mensagem do Ricardo. Se você não devolver meu filho amanhã, vou te destruir na justiça. Sorri de canto, como quem recebe carta de cobrança sem valor. Apertei o botão do gravador e respondi em voz baixa: Que venha a justiça, Ricardo. Mas dessa vez, quem vai ouvir a verdade inteira é você. Fechei as cortinas, girei as trancas e senti o peso bom de estar no comando da minha própria vida. A batalha estava longe de acabar, mas agora eu tinha um aliado inesperado, meu neto. E por ele, eu estava pronto para ir até o fim. A intimação chegou dobrada como um lenço antigo. Papel timbrado, prazo curto, linguagem fria. Audiência de justificação, dizia no topo. Aquela tentativa de transformar em burocracia o que começou como humilhação à mesa do jantar. Eu li 2 vezes, não porque duvidasse do que estava escrito, mas porque quis sentir o peso de cada palavra com a calma de quem confere carta registrada no balcão. Havia data, hora e a tal alegação de vulnerabilidade que insistiam em colar em mim como etiqueta de encomenda extraviada. Apoiei o papel na mesa, passei a mão devagar sobre a textura e falei sozinho, para ouvir o som da minha decisão ecoando dentro da casa. Eu vou. A coragem não precisa gritar, precisa estar pronta. Antes de o relógio marcar 8, eu já estava no escritório do Dr. Álvaro, pasta azul no colo e os ombros no lugar. Ele me recebeu com aquele jeito que me acalma, olhar firme de quem pesa argumento como quem pesa ouro. Coloquei sobre a mesa a sequência toda, a visita do oficial, o laudo do Dr. Natan, as gravações das câmeras, o bilhete jogado na minha porta, os áudios de ameaça, a cena da portaria com o Ricardo e a Patrícia tentando fazer espetáculo. Álvaro folheou em silêncio, rabiscou linhas curtas e, quando levantou a cabeça, eu já tinha o norte. Seu Antônio, vamos pedir tutela de urgência para cessar qualquer tentativa de coação. Na audiência, a estratégia é simples: fatos, laudo, provas e testemunhas. Porteiro, Dona Cida, o Sr. Itamar. Quem viu e pode dizer o que viu. E se o juiz permitir, seu neto pode manifestar vontade, desde que não seja transformado em escudo por ninguém. Até lá, registre tudo, tudo mesmo. Conflito de ontem, paz de hoje, ligação, campainha, respiração. Traga para o papel. O papel protege. Saí de lá com um caderno de capa preta que comprei numa papelaria de esquina. Folha sem pauta, grossa, do jeito que gosto, onde a caneta corre e a memória não tropeça. E escrevi na primeira página, letra grande, caderno de rota, dignidade. Eu era carteiro. Eu sei o valor de um registro bem feito. Voltei para casa e sentei à mesa com o Lucas. Contei sem floreio que haveria uma audiência, que gente de terno às vezes confunde autoridade com verdade e que ninguém seria obrigado a se machucar para me defender. Ele ouviu com aquela atenção que menino só dá quando percebe que o adulto não está encenando. Vô, se perguntarem, eu falo a verdade. Eu não quero que digam que o senhor está doente. O senhor está mais acordado que todo mundo. Eu sorri curto, aquele riso que sai pelos olhos, e mostrei o caderno novo. Aqui eu vou escrever cada coisa que acontecer até lá. E você, se quiser, escreve também o que sentir. Não é arma, é bússola. Ele assentiu sério, pegou um lápis e desenhou no canto da página um pequeno cadeado aberto, daqueles de desenho de criança, e depois rabiscou por cima, transformando em um cadeado fechado. Para ninguém entrar sem respeito, disse. O desenho pareceu uma prece. À tarde, decidi ir à escola do Lucas. Não avisei antes para não criar tumulto.
Fui no horário de intervalo, quando o pátio está barulhento e as pessoas falam com o corpo inteiro. Pedi para falar com a coordenadora. Ela me recebeu num gabinete claro, cheiro de álcool gel e papel. Sou o avô do Lucas, me apresentei, e vi nos olhos dela um reconhecimento sem fofoca. Seu Antônio, ele é um bom menino. Contei sem acusar que havia conflito em casa, que eu estava me protegendo e que eu queria garantir que a escola fosse abrigo, não palco. A coordenadora chamou a psicóloga escolar, uma moça de fala morna. As duas me ouviram como quem lê carta de alguém que confia. Podemos redigir um relato técnico sobre a saúde emocional do Lucas e o ambiente de acolhimento que ele encontra aqui. Não emitimos juízo de família, mas podemos atestar o que observamos. Eu agradeci com a alma. Antes de sair, a psicóloga disse baixinho. Outro dia ele desenhou um senhor sentado à mesa com uma xícara. Escreveu, meu avô, e desenhou um coração no bolso do casaco. Eu fechei os olhos um segundo porque às vezes a verdade dói bonito. Pedi licença, fui até a secretaria e atualizei a lista de autorização de retirada. Lucas só sai com o avô, com prévia comunicação escrita. Carimbado, assinado, guardado. Rotina salva espírito. No portão da escola, encontrei a dona Cida que levava o netinho pequeno pela mão. Ela me deu um beijo no rosto, daqueles que dão notícia sem falar. Tô rezando. E como quem entrega amuleto, tirou da bolsa uma fitinha azul desbotada. Era do casaco do meu velho. Amarrava no botão para não perder. Leva. Eu olhei para o botão antigo que já morava no meu bolso, presente dela, e amarrei a fita ali, um nó discreto. Parecia pouca coisa, mas aqueles dois objetos formavam uma senha entre nós. Fecha o que precisa, amarra o que pode se soltar. Quando cheguei no prédio, o porteiro me chamou num canto, voz de quem sabe que até parede escuta. Seu Antônio, vieram aqui duas pessoas do conselho tutelar cedo. Eu disse que o senhor não estava e que eles podiam voltar com o horário. Deixaram cartão. Peguei o cartão, agradeci, subi, liguei para o número. Recebi do outro lado uma voz formal e correta. Senhor Antônio, recebemos denúncia de possível conflito envolvendo o menor. Precisamos verificar o ambiente, ouvir o senhor e a criança. Eu respirei como quem calibra passo na subida. A casa está aberta para quem vem com respeito e crachá. Quando preferem? Marcamos para o fim da tarde, sem teatro. A hora combinada, tocaram a campainha. 2 pessoas, muita escuta e pouco dedo em riste. Viram a cozinha limpa, o quarto arrumado, o caderno aberto, a geladeira com comida, o frasco dos remédios no lugar. Falaram com o Lucas a portas semi-abertas. Eu ouvi passos, não palavras, e saíram com um resumo que coube numa frase. Ambiente adequado, vínculo afetivo preservado, avô colaborativo, criança com narrativa coerente. Não era vitória, era chão. À noite, quieto, o prédio respirava como gente que dorme pesado. Fiquei na varanda com o caderno no colo e, no escuro, uma lembrança me puxou pelo colarinho. A primeira noite de chuva em que o Ricardo dormiu na casa nova dele, muitos anos atrás. Eu tinha pago o que faltava da entrada sem contar, e no dia da mudança ele fez questão de me atender no portão, debaixo de goteira, me segurando no meio-fio. Pai, não precisa subir, vai molhar o chão. Lembro do meu sapato inchando de água. Lembro do barulho da tranca. Lembro de ter voltado para casa a pé, o casaco pingando, segurando na mão uma sacola com pão, leite e um bilhete. Se faltou açúcar, tá aqui. Eu não quis lembrar para me punir. Quis lembrar para não romantizar. Às vezes, a raiz do desrespeito é antiga e a gente finge que não vê. No dia seguinte, Itamar apareceu com a camisa abotoada torta e a honestidade na testa. Trouxe em mãos um papel escrito de próprio punho. Declaração. E embaixo, um parágrafo simples dizendo quem eu sempre fui, o que ele viu com os próprios olhos ao longo dos anos, a forma como eu tratava as pessoas nas ruas. Não é de advogado, mas é verdade, disse, meio sem graça. Assinei como testemunha, deixei o documento na pasta com carinho de quem guarda a fotografia. No elevador, encontramos o porteiro que pediu licença para falar. Se o juiz precisar, eu vou e conto. Eu vi, eu ouvi, eu sei. Dei um aperto de mão que foi abraço. Passei o resto do dia organizando a mala pequena da audiência como se fosse rota de entrega. Laudo do Dr. Natan, ata notarial com as gravações, boletim de ocorrência, prints das mensagens, a carta da escola, as declarações do Itamar e do porteiro,
cópias das notificações, identidade, escritura, a lista da escola com nova autorização, a procuração da dona Cida para emergências, o testamento em andamento com as razões de injúria grave. Na capa do caderno, reforcei a etiqueta: dignidade, audiência. Engraçado como uma palavra pesa menos quando se organiza o resto. Na véspera, deixei a roupa separada, camisa clara, calça escura, sapatos que poli até parecerem novos. Não por vaidade, por respeito, a mim e à sala em que eu ia entrar. Lucas me ajudou, ajeitou a gola com seriedade de adulto pequeno e disse: eu vou? Se me chamarem, eu falo. Eu passei a mão no cabelo dele como quem assina com carinho. Se a juíza quiser ouvir, você vai. Mas lembra do que eu te disse. A verdade tem volume certo. Nem grita, nem sussurra. Fala limpo. Ele sorriu de canto. Dormiu cedo. Eu, não. Fiquei na cozinha, olhando a xícara de café esfriar, e falei baixinho com a Rita, a mulher que me ensinou a não envergonhar o coração. Se puder, senta do meu lado amanhã. A manhã da audiência cheirava a papel novo e corredor de fórum. Chegamos cedo. Eu, Álvaro e o caderno. No banco do hall, vi o Ricardo de terno apertado e a Patrícia com aquela pressa de quem reclama até de relógio de parede. Ao lado deles, o tal doutor Messias ajeitava a gravata como quem afia faca. Não fui até lá. Sentei um pouco atrás, abri o caderno como quem abre guarda-chuva e fiquei respirando. Quando chamaram meu nome, levantei devagar, senti o solado firme e atravessei a porta como quem entra na própria casa de novo. A sala tinha cheiro de madeira antiga e ar-condicionado teimoso. Atrás da mesa, uma juíza de olhar de professora que não aceita atalho. Cumprimentei com a cabeça e esperei. Álvaro falou primeiro, enxuto. A juíza anotou. Do outro lado, o tal Messias gastou adjetivos, trouxe as mesmas palavras que abusaram de mim. Vulnerável, manipulado, perigoso. Eu só abri a pasta quando me pediram. Mostrei o laudo, as atas, o BO, os carimbos, as fotos, as assinaturas. A juíza folheou devagar, a caneta dela dançando leve. Foi então que ela ergueu os olhos por cima dos óculos e perguntou: "O menor deseja falar?" Eu virei o rosto e encontrei o Lucas sentado atrás, as mãos no joelho, os olhos limpos. Ele fixou em mim por um segundo, como quem confirma bússola, levantou e andou até a frente com passos que eu reconheci. Passos que não pedem desculpa por existir. A juíza inclinou o corpo até o nível dele, a voz macia. "O que você quer dizer?" E o meu neto respirou, abriu a boca e soltou a primeira palavra que mudaria o desenho daquela sala. "Quero falar." A voz do Lucas saiu limpa, sem tremer. A juíza inclinou um pouco o corpo, como quem respeita a criança sem tratar como enfeite. "Diga com calma." Ele respirou, olhou rápido para mim, conferiu a bússola e encarou a mesa. "Meu avô não tá doido. Na casa dele tem silêncio e respeito. Na minha, meu pai chama ele de velho inútil, na frente de todo mundo. Eu vim porque quis. Aqui eu durmo em paz." O lápis da juíza parou no ar. "Alguém te mandou dizer isso?" "Não." A sala engoliu o silêncio. O advogado do meu filho cruzou as pernas para disfarçar o desconforto. A Patrícia torceu a alça da bolsa. O Ricardo fingiu sorriso de deboche. A juíza não sorriu. Ela folheou o laudo do Dr. Natan, conferiu a ata notarial das filmagens, o boletim de ocorrência, as declarações do porteiro e do Itamar, a carta da escola. Depois, ergueu os olhos. Indeferida a incapacidade. Em caráter provisório. 1. O menor pode permanecer com o avô, preservadas escola e rotina. 2. O pai não se aproxima da residência sem autorização expressa. 3. Contato por escrito sem ofensa. 4. Visitas se houver em ambiente neutro e combinado. 5. Proibida a exposição do idoso e do menor em redes sociais. Estudo psicossocial e oitiva do Ministério Público. Nova audiência em 30 dias. Não teve martelo, teve caneta. Do outro lado, o Ricardo explodiu. "Absurdo!" A juíza levantou um dedo. "Mais uma palavra. Multa por má-fé." Engoliu seco. Fechei minha pasta como quem fecha guarda-chuva depois da chuva. Molhado, mas inteiro. No corredor, o Álvaro me segurou pelo braço. "Vitória cautelar."
Terreno nivelado. O Lucas encostou a cabeça no meu ombro. O corpo miúdo tremia aquele resto de coragem. Respira, menino, sussurrei. Descemos de elevador com um alívio que pesava. No saguão, o Ricardo e a Patrícia esperavam para a última cena. Ele parou a distância que a caneta da juíza impôs. Você me trocou por um moleque, respondi baixo. Eu me escolhi. E escolhi não ensinar ao meu neto que se engole humilhação para manter sobrenome. A Patrícia tentou a voz doce. Filho, o vovô te confundiu. O Lucas olhou para o chão, depois para ela. Eu só quero respeito. Palavra de criança corta dos dois lados. Voltamos de táxi. Em casa, tirei os sapatos na porta, alinhei as chaves e servi café. O Lucas puxou um papel amassado da mochila. Achei no carro. Abri devagar. 3 frases. Letra da Patrícia. Diga que o vovô esquece o gás. Diga que saiu sem chave. Diga que confunde datas. 3 mentiras prontas. Entreguei ao Álvaro. Ele fotografou e guardou no envelope de provas. Explica a pressa deles, disse. Eu completei. E ensina. Ensina que verdade não se compra com roteiro. Peguei o caderno de capa preta. Dignidade. E anotei tudo com hora e dia, caligrafia de carteiro que não perde destino. Fomos à escola entregar cópia simples da decisão. A coordenadora nos recebeu com olhos que já viram família partir ao meio. Aqui ele entra e sai tranquilo. Qualquer coisa, liguem. Atualizei na secretaria. Retirada só com o avô e aviso por escrito. No prédio, deixei outra cópia com o porteiro, para ninguém dizer que não foi avisado. Ele guardou num plástico e devolveu um tamo junto, que valeu mais que dinheiro. De volta ao apartamento, o Lucas desenhou no caderno o mesmo cadeado de antes, agora com a tranca em negrito. Para lembrar que porta aberta sem respeito vira buraco. Ri da frase, não do desenho. Cozinhei simples. Arroz, feijão, ovo com gema mole. Jantamos em paz, cada um inteiro no seu silêncio. Já ia deitar quando o telefone fixo tocou. Conselho tutelar. Ciência da decisão, acompanhamento do estudo, tom correto. Agradeci e registrei nomes e horários. Mal pus o fone no gancho, o celular vibrou. Número desconhecido, voz de cartório. Senhor Antônio, confirmação de procuração pública ampla em favor de seu filho, firmada ontem. A assinatura confere, mas precisamos da validação telefônica. O sangue gelou e ferveu. Olhei para o Álvaro. Ele fez sinal de viva voz. Não firmei nada. Suspensa. Por favor, me passe livro e protocolo. Pausa curta do outro lado. Suspenso. Protocolo tal, livro tal. Desliguei sentindo o botão antigo com a fitinha azul no bolso como se fosse âncora. Eles tentavam abrir minha casa por caneta. O Álvaro fechou a pasta. Ata da ligação agora. Ofício ao cartório. Notícia crime por falsificação e tentativa de fraude. Aviso imediato ao banco para travar procurações digitais. Chamei o Lucas. Pega sua mochila. Hoje você aprende a diferença entre voz alta e voz certa. Ele assentiu. Fechei a porta, girei 2 voltas, ouvi cada clique dizer, eu me escolho. No elevador, meu reflexo devolveu um homem menos cansado que na semana passada. O celular vibrou outra vez. Número oculto, mensagem curta. Você ganhou no fórum, mas perdeu no cartório. Mostrei ao Álvaro. Ele só disse, então vamos. E fomos. Eu, meu neto e o meu advogado. Atrás do papel que, se eu não segurasse, arrancaria meu teto por assinatura. Já era tarde quando o interfone quebrou o silêncio de volta. O porteiro, voz controlada. Seu Antônio, equipe do conselho com verificação noturna por nova denúncia. Estão na portaria. Olhei a porta, o quarto do Lucas escuro, a pasta azul na mesa. Peça que aguardem 2 minutos. Vesti a camisa por cima do pijama, posicionei o laudo, a decisão e o papel das mentiras. Encostei a testa na madeira e falei baixo. Estou pronto. Do outro lado, pronunciaram o sobrenome do meu filho como remetente de carta sem selo. À noite, mais uma vez, viria testar o peso da minha tranca. Eles chegaram perto de meia-noite, 2 do conselho tutelar e um policial de ronda, crachá no pescoço, fala correta. Eu já estava com a pasta azul aberta sobre a mesa, o laudo do Dr. Natan por cima, a decisão da juíza logo abaixo, e grampeado, o papel das 3 mentiras escrito pela Patrícia. Mostrei a cozinha limpa, a geladeira com comida, o remédio no horário,
O quarto do Lucas arrumado. A psicóloga perguntou se o menino queria dizer algo. Ele apareceu de pijama na porta, cabelo em desalinho e olho calmo. Eu tô bem aqui. Foi o suficiente. Eles anotaram, olharam a câmera instalada, registraram o número de série e deixaram um resumo que cabia numa frase. Ambiente adequado, vínculo preservado, avô colaborativo. Assinaram e foram embora com educação. Fechei a porta, encostei a testa na madeira e agradeci por ter aprendido na vida que prova é quem salva a gente quando o grito tenta virar verdade. De manhã cedo, eu, o Álvaro e o Lucas fomos direto ao cartório. A tabeliã nos recebeu de pé, como quem entende que papel pode matar ou salvar. Suspendi o ato assim que o senhor negou por telefone. Disse. Pedi que lavrasse certidão de não lavratura com livro e protocolo e que descrevesse o detalhe que me acendeu o alerta. A assinatura, muito parecida. Ela respirou fundo, chamou a escrevente, puxou o registro de tentativa e nos mostrou o caminho da perícia. Livro, data, supostas testemunhas, horário do falso reconhecimento. O Álvaro ditou o texto da ata notarial da ligação que recebi, anexou cópia da decisão da juíza e saiu com um punhado de providências que não cabiam no bolso. Notícia crime por falsificação, ofício ao banco travando qualquer procuração digital, alerta ao Ministério Público. Eu só assinei com a mão firme que usei a vida inteira para entregar carta certa no endereço certo. No banco, a gerente me chamou pelo nome, sem diminutivo. Fizemos 3 coisas simples que valem um cofre. Senha de voz com palavra-chave. Rita, em homenagem à minha mulher. Cadastro que proíbe validação por telefone, alerta de tentativa em tempo real. Qualquer coisa, eu ligo no fixo. Ela prometeu. Liga, mas fala a palavra inteira. Respondi, meio rindo, meio sério. No aplicativo, ela configurou um cercado. Nenhum dispositivo novo sem minha presença. Saí de lá com o bolso leve e a cabeça quieta. Na escola, a coordenadora nos recebeu com aquele jeito de quem costura remendo invisível. Entreguei uma cópia da decisão e pedi que reforçasse a lista. Retirada só com o avô por escrito, sem pressa e sem cena. Já está registrado, disse. Quando atravessamos o pátio, o porteiro me chamou de lado. Seu Antônio, ontem à tarde seu filho veio com um papel dizendo que podia retirar o menino. A escola negou. Ele saiu xingando o vento. Agradeci com um aperto de mão que foi abraço. Pedi que fizesse um relato por escrito e assinasse. Ele fez. Simples e verdadeiro. Tentativa de retirada negada. Ausência de autorização. Guardei na pasta, ao lado do desenho do cadeado que o Lucas tinha feito no meu caderno. De volta em casa, o Álvaro alinhou as peças sobre a mesa como quem monta um jogo que não tem blefe. Ata notarial da ligação do cartório, certidão de não lavratura, relato da escola, prints das mensagens, laudo médico, decisão judicial, BO, declaração do porteiro, do Itamar, carta da psicóloga. Agora pedimos bloqueio cautelar de atos em cartório com seu nome e reforçamos o pedido de tutela para impedir novas investidas. No criminal, a perícia grafotécnica fala por nós. Ele fechou a pasta, me olhou como quem confere combustível antes de pegar estrada. Falta pouco, seu Antônio. Não para ter paz com eles, talvez nunca, mas para ter paz com o Senhor mesmo. Fui à varanda respirar. Belo Horizonte fazia barulho de cidade cansada e viva. No bolso, o botão antigo que a dona Cida me deu, agora com a fitinha azul amarrada. Apertei até doer. Lembrei de quando o Ricardo era menino e eu botava esparadrapo no joelho ralado. Pensei no quanto eu quis esconder dele que o mundo morde. Hoje, ele quem mordeu. E eu, velho, precisei aprender a ser dente também. Não por vingança, por respeito a mim. À tarde, cozinhei o de sempre. Arroz, feijão, bifinho na chapa. O Lucas fez o dever na mesa, desenhou outro cadeado no rodapé do meu caderno e escreveu, tranca 2 is. Eu ri com o canto da boca. O telefone tocou. Conselho informando o cronograma do estudo psicossocial. Tudo por e-mail, tudo por escrito. O celular vibrou. Número escondido, mensagem curta. Você não vai ganhar todas. Apaguei sem responder. A diferença entre voz alta e voz certa eu aprendi a duras penas. O dia caminhou inteiro até a noite,
quando o interfone cortou o silêncio com aquele som que a gente reconhece até dormindo. O porteiro, contido. Seu Antônio, seu filho está na portaria, sozinho, sem advogado, sem a esposa. Disse que só quer falar. A decisão da juíza proibia a aproximação. Eu olhei para a porta, para o quarto do Lucas, para a pasta azul. Peça que aguarde. Vesti a camisa por cima do pijama, alinhei os papéis na mesa, deixei o telefone com o número da viatura ao lado. A campainha tocou. Espiei pelo olho mágico e vi o rosto cansado do meu filho, mais velho do que ontem, as mãos vazias, os olhos que eu reconhecia do menino com fome de biscoito. Pai, abre. Não vim brigar. Eu segurei a tranca, senti o metal frio na ponta dos dedos e deixei o silêncio dizer que eu estava acordado. O próximo movimento seria meu. Fiquei com a mão na tranca e o ouvido no silêncio entre as palavras do meu filho. Pai, abre. Eu não vim brigar. A respiração dele raspava a madeira como lixa velha. Olhei para o corredor escuro, para a mesa com a pasta azul, para o quarto do Lucas apagado, e entendi que não era noite de espetáculo. Era noite de posição. Girei meio centímetro do miolo, não o suficiente para abrir, o bastante para ele ouvir minha voz sem eco. Ricardo, a decisão da juíza te impede de subir, e eu não vou quebrar a lei que me protege para consolar o erro que te guia. Se quiser falar, fala por aqui. Claro, simples e limpo. Do outro lado, um suspiro cansado. Tão dizendo que você vai me deserdar. Eu não demorei. Eu não vou. Eu já fui ao cartório. Deserdação por injúria grave e tentativa de fraude. A parte disponível vai para quem me respeita em vida. O resto, a lei resolve. E mais. A notícia crime pela procuração falsa já está a caminho. Justiça não é ódio, é cerca. Ele bateu com a testa na porta, devagar, como quem pede lembrança. Pai, eu exagerei. Foi só palavra. Apertei o botão antigo no bolso, senti a fita azul no dedo e respondi como quem confere endereço. Palavra é tijolo. Com uma, você ergue casa. Com outra, derruba telhado. Ele tentou a rota da culpa. A Patrícia, a pressão, você sabe. Eu cortei curto sem ferir mais do que o necessário. Eu sei do que eu vi e do que eu ouvi. Humilhação em público, mentira roteirizada para o seu filho, tentativa de me tomar por caneta. A minha paciência terminou no dia da fechadura nova. A partir de agora, tudo por escrito, horário marcado, lugar neutro, equipe técnica. E respeite a casa do seu pai como se fosse de alguém que você não conhece. O corredor respirou pesado. Eu senti nele a criança que pedia biscoito e o homem que quis me reduzir a obstáculo. A diferença hoje é que a minha porta sabia meu lado. Ele tentou uma última chave. E o Lucas? A pergunta veio fina, com medo. O Lucas está onde escolheu sentir respeito, respondi. Você terá convivência nos termos da decisão, sem grito, sem roteiro, sem atalho. Se tentar usar meu neto como espada, vai cortar a própria mão. Silêncio. Depois uma frase que não esperava. Eu não sei ser pai direito. Encostei a testa na madeira. Não para perdoar, para escutar. Aprende então. Começa pedindo desculpa sem mas e parando de confundir autoridade com grito. E aprende longe por enquanto, porque cura também precisa de distância. Do outro lado, ouvi passos se afastando, hesitantes como de quem pisa numa rua que já não controla. Boa noite, pai. Boa noite, Ricardo. Girei a segunda volta da tranca. Foi como assinar meu próprio sobrenome de volta. Na manhã seguinte, a casa acordou com cheiro de café e papel novo. Fui ao cartório com o Dr. Álvaro e finalizei o que faltava. Testamento público com cláusulas claras. Parte disponível destinada ao Lucas, com incomunicabilidade e inalienabilidade até a maioridade, reserva de usufruto vitalício para mim e um legado simples ao clube de leitura da escola, porque livro salvou muita gente que eu vi esperando carta. Ajustamos o pedido criminal, bloqueamos de vez procurações digitais, reforçamos o ofício à escola e ao condomínio. Voltei para casa e encontrei a dona Cida na porta com pão de queijo ainda quente, o Itamar me esperando no corredor só para dizer: "Tamo aqui." A velhice, quando não é boba, aprende a escolher plateia. Meia dúzia de gente decente vale mais que sala cheia. No almoço, o Lucas quis entender as palavras difíceis. Expliquei devagar, como eu fazia com CEP e Rua Estranha.
Incomunicabilidade é para o que é seu não virar ferramenta de quem não te respeita. Inalienabilidade é para ninguém te convencer a vender o que te ampara. Usufruto é para eu seguir dono do meu hoje. Ele sorriu, desenhou outro cadeado no meu caderno e escreveu sem cópia. A risada dele encheu a sala como carta boa chegando em dia de chuva. E eu pensei que talvez ser avô, no fim, seja isso. Ensinar que o mundo tem porta e também tem chave, mas que o segredo é sempre a mão que gira. À tarde, sentei na varanda com a bolsa velha dos correios na cadeira da frente, como faço quando preciso lembrar o caminho. Escrevi no caderno Dignidade a última entrada da rota. Carta entregue ao destino certo. Devolução não aceita. Rezei por mim, pela Rita, por quem escuta e não grita, por quem aprende sem precisar quebrar. Não desejei castigo ao meu filho. Desejei consequência, que é o nome que a vida dá ao chão. Quando a noite caiu, Belo Horizonte piscou as luzes como se contasse estrelas faltantes. Cozinhei arroz, fritei um ovo e o Lucas pediu para colocar à mesa. Vô, hoje eu quero sentar na sua cadeira. Dei um passo para o lado. Senta, menino. Cadeira é símbolo. Respeito é regra. A gente comeu em paz. Antes de dormir, alinhei as chaves na mesa, passei a mão no botão e na fita, e a casa respirou do meu lado como quem diz, tamo juntos. Se você me ouviu até aqui, guarda isso como se fosse última carta do dia. Envelhecer não é virar sobra, é virar raiz. Raiz não se dobra para vento que chega gritando porta adentro. Raiz segura a terra até a tempestade cansar. Se um dia te chamarem de inútil, troca as fechaduras por dentro primeiro, depois as de fora. Palavra também tem chave. Antes de fechar este capítulo, peço com carinho. Se essa história tocou você, comenta de onde está ouvindo. Compartilha com alguém que precise lembrar do próprio valor e se inscreve no canal para que mais vozes como a minha continuem tendo vez. Obrigado por ficar comigo até o fim.